A defesa em torno da liberdade de Lula, que não devia ser uma questão menos importante para ninguém, tem sido objeto de divergências na esquerda. Na posse da União Nacional dos Estudantes, a UNE, a questão rendeu um intenso debate. Sobre o tema, escutamos Lucas Rainer, diretor de assistência estudantil da entidade, pela chapa UNE para Tempos de Guerra. Ainda sobre a centralidade da defesa da liberdade de Lula, ouvimos Rayane Andrade, professora de Direito da UEG, que escreveu recente artigo para a Carta Capital sobre por que lutar pela liberdade de Lula é fundamental para a democracia do Brasil. Acerca do resultado das eleições primárias na Argentina, recebemos notícias direto de Buenos Aires, onde a companheira Scholle, Yolanda, nos fala sobre a importante vitória do kirchnerismo contra Maurício Macri. Por fim, trocamos mensagens com Walter Pomar, pré-candidato a presidente nacional do PT, pela chapa em tempos de guerra Esperança Vermelha, que comenta tanto o debate em torno do Lula livre, como também o resultado da eleição primária na Argentina e relaciona a situação do país vizinho com a vivida aqui no Brasil. Eu sou o Patrick e conduzo o podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, que tem sido um instrumento de diálogo e debate com a militância petista na preparação para o nosso 7º Congresso. No último fim de semana, nós tivemos a posse e a primeira reunião da nova direção da UNE. Nela, foi aprovada uma nota que expressa a opinião da entidade sobre a situação política do país. Houve resistência de setores em defender que a UNE se posicionasse a favor da palavra de ordem, Lula livre. Lucas, como você pode nos explicar como e por que isso aconteceu? Bom, Patrick, sim, esse final de semana aconteceu a Assembleia de Posse da União Nacional dos Estudantes e junto com ela também, no mesmo final de semana, aconteceu a primeira reunião de diretores e diretoras. E aí, nessa reunião de diretores e diretoras, foi formulado um documento, um texto a ser divulgado para os estudantes e para o povo brasileiro, em que se faz menção sobre a conjuntura política, sobre o que a gente está passando e o que se espera da entidade nesses 2 anos. O texto base, que foi escrito pela União da Juventude Socialista, que hoje é a força majoritária dentro da entidade, ele falava muito sobre a questão da educação, sobre o programa Futurice, sobre os cortes, e cabia às outras forças políticas, então, acrescentarem o que acreditavam que fosse importante para aquele texto. Nós, a Juventude do PT, colocamos algumas questões em relação sobre a reforma da Previdência, sobre tudo que tem acontecido com os direitos da classe trabalhadora, e uma das pautas que nos é muito importante é a luta pela liberdade do companheiro Lula. Então nós nos organizamos para que fosse incluído esse parágrafo sobre a liberdade, sobre a prisão política do companheiro Lula, porém houve resistência por parte de algumas forças políticas do movimento estudantil, mas que não só no movimento estudantil expressam essa opinião. É o caso, por exemplo, o PPL, o PDT e a própria JS, que também acredita que Lula livre vai ser uma consequência das mudanças da conjuntura através da luta pela educação e não que é uma pauta que é estruturante para que a gente tenha uma mudança na conjuntura. Então, e para além dessas forças, há também uma certa resistência de algumas forças da oposição de esquerda, como é o caso do MES e da CST. E apesar disso, nós da Juventude do PT, a gente fez questão então e inseriu a pauta da prisão política do Lula. Mas afinal, qual o desfecho da discussão? E como você avalia a participação de conjunto da Juventude do PT na defesa da palavra de ordem pela liberdade do companheiro Lula? O desfecho da discussão foi o seguinte: apesar dessa resistência de algumas forças políticas de incluir a questão da prisão política do Lula na carta, houve um esforço e uma articulação de toda a juventude do PT para que aquilo fosse acrescentado na carta. Vale ressaltar também que existe resistência por parte de alguns setores que não são do PT, mas existe uma tentativa de mediação por alguns setores do próprio PT, como é o caso da Juventude da Democracia Socialista, o coletivo Kizomba. E isso é muito grave, porque nós, a Juventude do PT, nós temos que defender essa pauta, porque a gente entende que hoje a prisão do Lula ela é uma peça-chave na conjuntura, ela serviu não apenas para retirar ele da disputa eleitoral de 2018, mas também serve para retirar o companheiro Lula da centralidade da atividade política e da articulação com o povo, sendo o Lula
o único capaz de dar uma resposta à altura do governo Bolsonaro. Mas eu acredito que a gente ficou aquém ainda, porque a luta pela liberdade do Lula, ela não entrou na carta. E uma coisa muito grave que aconteceu, e que aí cabe a reflexão de todos nós da juventude do PT, é que a gente estava com uma proposta de formular uma carta a ser enviada a Curitiba para o companheiro Lula, porque no 57º Congresso da UNE existiu uma carta que foi enviada do Lula para os estudantes, que foi lida no Congresso, porém não foi enviado nenhum retorno para o companheiro Lula em Curitiba, né? Isso acabou não acontecendo em função pelas mediações de alguns setores da juventude do PT e também em função da pressão que foi colocada e de todo esse rebuliço que aconteceu, né? E aí a justificativa de algumas das forças políticas que se colocam contra é dizer que a prisão do Lula ela é só um elemento a mais na conjuntura. E sim, a gente entende que existem diversos outros acontecimentos que se passaram nesse último período no que diz respeito a perseguições políticas e a restrição de liberdades democráticas de diversos líderes e diversas pessoas, mas isso também faz parte, né, do que vem acontecendo em função da prisão política do companheiro Lula. Então eu acredito que para um próximo momento é importante que a juventude do PT ela haja conjuntamente, que a gente consiga se articular, inclusive previamente desses espaços, porque senão o que vai acontecer é que a gente vai ir sendo engolido por essas outras forças que não priorizam não só a liberdade do companheiro Lula, mas também outras pautas que nos são muito preciosas porque são legado dos nossos governos, e justamente em função disso é importante que a gente se articule para conseguir colocar o que para nós é muito importante e também vai fazer uma diferença na luta social do povo brasileiro nesse próximo período. Rai, você escreveu para a Carta Capital que, abre aspas, a turma do temos que superar o Lula, o PT tem que esquecer o Lula livre, a culpa do Bolsonaro estar eleito é do PT, e demais variações fartamente disponíveis em podcasts, blogs e canais progressistas da moda, desconhecem ou ignoram uma pequena grande coisa chamada luta de classes. Fecha aspas. Poderia desenvolver esse teu ponto de vista para a gente? Olha, Patrick, excelente pergunta. Então, essa turma do temos que superar o Lula, o PT tem que esquecer o Lula livre, a culpa do Bolsonaro estar eleito ao PT e demais variações, é uma retórica, é uma narrativa, é uma construção que está muito presente nesses veículos alternativos, né? Podcasts como o nosso, que são muito ouvidos, muito repercutidos pelos setores progressistas, e que dão voz e que ecoam ao que há de mais conservador nos argumentos em relação à prisão do presidente Lula, né? Então, o ponto que eu parto é que esses setores que fazem essa análise se destacam a figura de Luiz Inácio enquanto preso político da realidade onde nós nos inserimos. Não conseguem fazer uma leitura totalizante e esquecem o processo da luta de classes. De maneira que não tem como a gente achar que nós superamos o Lula. Isso não é porque a gente queira ou porque Lula é excepcional enquanto pessoa física, mas é porque Lula, assim como o Partido dos Trabalhadores, é produto histórico. Como produto histórico, é necessário que haja um processo para que ele se forje. E esses processos, eles não estão sob nosso controle, né? Eles passam por uma coordenação de fatores que os leva a serem o que são. Então, o argumento que eu desenvolvo é que esses setores que reivindicam essa necessidade de esquecer Lula não conseguem compreender a centralidade que a pauta da liberdade do ex-presidente carrega para nós. Lula continua sendo e continuará sendo, por muitos anos, a maior liderança popular que este país já viu. Então, isso não foi uma escolha do próprio presidente, isso não foi uma escolha de Dona Lindu, quando veio, né, para São Paulo com seus filhos. Foi o processo histórico que fez Luiz Inácio se tornar o Lula. E é esse mesmo processo histórico, de luta de classes, que o mantém sequestrado em Curitiba. Você afirma também que a campanha do Lula livre é fundamental na disputa pela democracia no Brasil. Ignorar isso, ou colocar essa plataforma como um mero detalhe, é uma miopia preocupante. O que você acha que gera essa miopia e como que se pode lidar com ela?
Olha, Patrick, para mim essa miopia ela é fruto da distância que esses setores que reproduzem essa narrativa do povo, da classe trabalhadora, em geral. É como argumento no próprio texto, né? Se você vai para as veredas, se você vai para a lona preta, se você vai para as periferias, a gente sabe que a toada é outra. E que é sob a liderança, é sobre essa liderança que a gente consegue organizar as parcas forças democráticas que nós ainda temos, né? Enquanto setores combativos de esquerda, enquanto setores progressistas democráticos que de fato se engajam na luta pela democracia. Eu acho que para superar essa miopia é necessário ter muita crença na luta de classes e fazer o contradiscurso. E é muito fácil fazer. Basta olhar a sede que ainda se tem em acabar com o PT, a sede que se tem em acabar com Lula, mesmo estando preso. Esses setores que dizem que a prisão de Lula é irrelevante, ou que o PT tem que deixar isso para lá, não conseguem fazer, e aí sim esses setores, a autocrítica de quando a juíza da execução penal tenta transferir Lula de Curitiba para São Paulo, toda a mídia internacional, nacional, a pauta do país foi isso. Enquanto Lula respirar, e por muitos anos depois que seus últimos respiros se forem, ele vai continuar sendo um grande estopim para debates. E isso só se faz porque é uma liderança da envergadura de seu próprio tamanho. De maneira que essa miopia tem que ser corrigida com especialistas. E eu acho que os especialistas nisso são os setores progressistas e de esquerda engajados com a liberdade de Lula e com a defesa da democracia no Brasil. Ou seja, somos nós. Para curar essa miopia, Patrick, eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito para abrir os olhos do povo, para não descansar na defesa de Lula livre, para espalhar os comitês e para explicar por que essa liberdade é tão central para a democracia no Brasil de hoje. Walter, acerca do Lula livre, como você enxerga essas posições resistentes acerca dessa palavra de ordem? Olá, Patrick. Olá, Lucas, Rayane, Yolanda. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Olha, Patrick, respondendo a tua pergunta, na direitona e extrema-direita, eles resistem à campanha Lula livre porque eles acreditam mesmo que o Lula tem que estar preso, que o Lula é culpado, que o julgamento foi justo, etc. No centro e centro-direita, eles não acreditam tanto assim, mas eles temem que Lula livre seja Lula presidente da República. Na esquerda, a resistência à campanha Lula livre tem outra pegada. Existem aqueles que temem que a campanha Lula livre fortaleça o PT e, por oportunismo, não dão ênfase à campanha. E existem aqueles que acham que a campanha Lula livre não unifica, atrapalha a mobilização popular, dificulta a luta contra o governo Bolsonaro. Os que pensam assim fazem uma confusão acerca de qual é o papel da palavra de ordem Lula livre no nosso esquema de mobilização de massa. A campanha Lula livre não é uma campanha de ação tática imediata. Nós não estamos convocando a massa para ir para Curitiba abrir a porta da Polícia Federal. A campanha Lula livre é uma campanha de propaganda e agitação. Nós estamos criando as condições para libertar o Lula, da maneira que for possível e necessário. Por isso não existe contradição nenhuma em você mobilizar o povo contra a reforma da Previdência, contra os cortes na educação, em defesa de verbas para a saúde, contra os atentados imediatos e mediatos que o governo está fazendo aos direitos do povo, à soberania nacional, às liberdades, etc. E, ao mesmo tempo, nessas mobilizações, colocar a palavra de ordem do Lula livre. Não existe concorrência entre a luta contra a reforma e a luta pelo Lula livre. Aliás, a maioria das pessoas que comparecem às manifestações aceita espontaneamente o convívio adequado entre o motivo imediato pelo qual a pessoa está lá na rua e a palavra de ordem do Lula livre. Porque as pessoas percebem que se está pesando para o povo é porque também está pesando para o Lula. Percebem que há um vínculo entre a prisão do Lula e essa ofensiva da extrema-direita contra nós. Então eu vejo que os motivos da resistência contra a palavra de ordem Lula livre
são variados, mudam a depender da tua posição no espectro político. No caso da esquerda, os motivos de resistência são o oportunismo daqueles que temem que a campanha pelo Lula livre fortaleça o PT e a confusão acerca da hierarquia e do papel das palavras de ordem. Valeu, Walter. E vamos aproveitar e entrar na pauta internacional. Nós tivemos no último final de semana a eleição das primárias na Argentina. Sobre isso, a gente recebeu um informe da jornalista Yolanda, uma companheira, Chole, direto de Buenos Aires, que dá um panorama de como foi o processo eleitoral e quais são alguns de seus desdobramentos. Hola Patrick, y un saludo también a quienes nos están escuchando. De una forma casi me atrevería a decir hasta cierto punto inesperada, el Frente de Todos, encabezado por la fórmula Fernández-Fernández, aventajó con un 47.6% frente a un 32.08% a la alianza Juntos por el Cambio que lidera el actual presidente del país, Mauricio Macri. La sorpresa ha sido tal que anoche el mismo presidente reconoció, sin estar disponibles los datos oficiales, que habían tenido una mala elección. Asimismo lo dijo y agregó a esto una frase que causó también mucho impacto porque dijo a dormir y a empezar a trabajar mañana en la mañana. O sea, mandó a los ciudadanos argentinos, después de una intensa jornada electoral, los mandó a dormir sin tener los datos oficiales de la elección, pero evidentemente ellos ya sabían esos números y sabían que no eran favorables a su fuerza política. Al poco tiempo de eso empezaron a aparecer los primeros datos, se vio que la fórmula encabezada por Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le sacaba 15 puntos de diferencia de ventaja a la de Mauricio Macri. Quizás muchos esperaban un triunfo, pero más ajustado, más parejo, con apenas unos puntos por encima. Y la sorpresa es que fueron 15 puntos. Pero bueno, son las elecciones primarias. Se llaman PASO, que significa primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y tienen como fin dirimir cuáles van a ser los candidatos de cada fuerza que se van a presentar en las elecciones generales. Este triunfo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández ha tenido un impacto muy fuerte y se puede analizar desde distintas aristas, desde distintos lados. Primero, hay una sensación compartida, es que ante el descalabro que ha vivido el país en estos últimos 4 años bajo el mandato de Cambiemos, la ciudadanía dijo basta. Por otro lado, creo que es un triunfo que echa una bocanada, digamos, de aire fresco en el continente, en el sentido de que, bueno, muchos se apuraron en 2015 a decretar un fin de ciclo progresista. Y esto demuestra una vez más que la política es algo que se construye día a día. De cualquier manera, hay que recordar que este triunfo es una imagen de la Argentina hoy, pero que aún falta tiempo para las elecciones generales, que serán el 27 de octubre. Como podemos ver, se prefigura un panorama muy complicado y con turbulencias, sobre todo económicas, en la Argentina en las próximas semanas, por lo menos hasta la elección de octubre. Walter, primeiro sobre esse resultado da eleição primária na Argentina. Como você avalia esse resultado e como acha que foi possível, ao menos nesse primeiro momento, uma vitória da esquerda naquele país? Olha, Patrick, primeiro vamos comemorar o resultado. É muito bom para o povo argentino, para o povo latino-americano e para a esquerda como um todo que o Macri tenha sido derrotado. Em segundo lugar, nada de salto alto. Vencer as eleições primárias não garante que você vença as eleições propriamente ditas. Em terceiro lugar, vamos entender que essa vitória nas primárias não é produto de uma esperteza tática eleitoral. É produto de uma brutal resistência que o povo argentino vem implementando contra as políticas do Macri desde o dia em que ele venceu as eleições. Quantas vezes a gente não vê notícias de greves que paralisam a Argentina, enfrentamentos? É isso, e também uma tática eleitoral adequada, que permitiram a vitória nas primárias. Aqueles que fazem a leitura do resultado na Argentina, considerando só as eleições, têm um problema de torcicolo político.
E Walter, que consequências nós podemos tirar dessa primeira votação na Argentina? Quais lições a esquerda brasileira precisa tirar? E, por fim, como isso pode ser tratado no 7º Congresso do PT, para que o partido não caia numa ilusão eleitoral de curto prazo, nem considere que o que está acontecendo lá na Argentina vai chegar igualmente aqui no Brasil? Olha, Patrick, o primeiro ensinamento, talvez o ensinamento, seja o seguinte: a gente colhe nas urnas aquilo que plantou nas ruas. Desde o dia em que o Macri foi eleito presidente da Argentina, o povo de lá vem se mobilizando e se manifestando de forma combativa e radical. Se a gente quer derrotar o governo Bolsonaro, se a gente quer derrotar a coalizão golpista aqui no Brasil, a gente tem que fazer o mesmo, o que significa multiplicar por várias vezes o número de pessoas que participam das mobilizações e ampliar a radicalização dessas manifestações. Isso posto, eu acho importante perceber que existem diferenças entre a Argentina e o Brasil. Na Argentina, o Macri foi eleito presidente da República. Aqui, o Bolsonaro foi beneficiário de 3 golpes: o impeachment, a condenação e prisão do Lula e a fraude eleitoral. Lá, a Cristina Kirchner está solta. Aqui, o Lula está preso. Portanto, é equivocado querer adotar aqui a mesma tática adotada lá. E mais equivocado ainda é não entender o que de fato foi feito lá. A chapa apresentada às primárias e que foi vitoriosa nas primárias é encabeçada por alguém que foi, durante todo o governo do Néstor Kirchner e parte do governo da Cristina Kirchner, um quadro da mais estrita confiança do kirchnerismo, que, embora tenha trânsito nos setores moderados do peronismo, não é um personagem obcecado por sua própria carreira política, não é um cidadão de voo solo, não é alguém que fica pulando de partido para partido, não é um Ciro Gomes argentino. Quem fala isso, ou quem dá a entender isso, é ignorante do que de fato ocorre na Argentina hoje. E por fim, eu acho importante não acreditar que o que está acontecendo lá necessariamente vai acontecer aqui, no mesmo ritmo, no mesmo momento, na mesma dinâmica. Veja, nós tínhamos ditadura militar aqui no Brasil e, em 1970, o povo chileno elegeu Salvador Allende presidente da República. Ou seja, nos marcos de um período marcado por ditaduras, é possível você ter, num país da região ou em alguns países da região, uma dinâmica diferente. Há momentos em que prevalece a sincronia, como de 1998 a 2008, há momentos em que a sincronia não prevalece. O que importa perceber é que é positivo para o nosso ânimo que nós sejamos vitoriosos na Argentina. Isso nos ajuda, mas isso não resolve os problemas que nós temos que resolver aqui para conseguir vencer aqui, seja por que caminho for. Valeu, Walter, obrigado. Mas antes de encerrar essa nossa edição, queria que você comentasse, porque estava aqui fechando a edição do podcast e nos chegou a informação, primeiro pelo portal o Globo, depois pelo Brasil 247, que a corrente majoritária do PT, a CNB, definiu pela sua candidata a presidente do partido no 7º Congresso, a deputada Gleisi Hoffmann, atual presidenta. No entanto, o jeito como isso foi colocado foi bem estranho, porque dizia o portal Brasil 247 que o PT tinha definido quem seria seu próximo presidente. Você acompanhou isso? Pode comentar com a gente, por favor, e explicar o que aconteceu? Olha, Patrick, a Tendência Construindo um Novo Brasil não comunicou oficialmente ao partido
pelo menos que eu saiba, que a companheira Gleisi Hoffmann será a candidata deles à presidência nacional do partido. E vale dizer que eles não têm a obrigação de fazer isso, porque a data de inscrição das candidaturas a presidente é em setembro. Se eles quiserem fazer isso antes, ok. Nós, por exemplo, da articulação de esquerda, fizemos, mas ninguém tem a obrigação de fazer isso. Essa história de que a companheira Gleisi será a candidata à presidência da CNB foi tornada pública por uma matéria do jornal O Globo. A matéria tinha, inclusive, um título bizarro, alguma coisa do tipo: o PT comunicará que Gleisi continuará a presidir o partido. E com esse mesmo título bizarro, ou algo parecido com isso, a matéria foi repercutida no Brasil 247. Eu entrei em contato com o Brasil 247 e fiz ver a eles que é uma aberração apresentar as coisas dessa forma. Porque quem vai eleger o presidente ou a presidenta nacional do partido são os delegados e delegadas que ainda serão eleitos no dia 8 de setembro. E a eleição da presidência nacional do PT ocorrerá em novembro. Portanto, o PT não pode anunciar nada a respeito, porque o PT, no caso, são os delegados e delegadas que ainda serão eleitos pela base do partido no dia 8 de setembro e que vão se reunir para votar em 22, 23 e 24 de novembro. Era uma aberração, né? Parece que não há processo eleitoral. Aí o 247 corrigiu. E a primeira correção foi: tendência majoritária do PT comunicará que Gleisi Hoffmann continuará a presidir o partido. Foi o caso típico de pior a emenda que o soneto. Aí, novamente, eu entrei em contato com o Brasil 247 e fiz ver de novo que era tão bizarro quanto. Porque, por mais que hoje a tendência construindo um novo Brasil seja forte, e por mais que se acredite que ela possa continuar forte no dia 8 de setembro, ela não pode anunciar quem vai continuar presidindo o partido. Quem vai continuar presidindo o partido ou quem vai passar a presidir o partido é quem os delegados e delegadas escolham no dia 8 de setembro. Ademais, a própria companheira Gleisi Hoffmann, quando foi eleita no Congresso de 2017, só foi eleita porque a CNB conseguiu que outros setores do partido a apoiassem. Portanto, naquela circunstância, pelo menos, a CNB não tinha maioria para decidir sozinha qualquer coisa. Bom, finalmente, os nossos amigos lá do Brasil 247 corrigiram, dizendo que tendência majoritária do PT anunciará a Gleisi como candidata à presidência do partido. Mas, como eu te falei, eu não sei se essa informação é efetivamente oficial, porque eles mesmos, que eu saiba, não comunicaram isso oficialmente. Não há por que acreditar piamente naquilo que a imprensa, mesmo a imprensa democrática, divulga. De toda maneira, o que é relevante nessa história toda é que o debate de teses, o debate sobre o programa, sobre a estratégia, sobre a tática, sobre a organização, só agora está começando a ganhar mais corpo. Mas a competição eleitoral está bruta. Não vou aqui entrar em detalhes, mas no país inteiro nos chegam notícias de que a disputa eleitoral está se acentuando muito. Mas o debate de ideias está só agora começando a ganhar mais corpo. E por isso a gente não pode se deixar levar por essa dinâmica típica das eleições tradicionais que reduzem o processo de debate à escolha de nomes, ou à escolha de chapas, ou o que seja. É preciso insistir em fazer um debate junto à base do partido sobre as características do período histórico que a gente está vivendo e que tipo de política o partido tem que ter para enfrentar esse novo período histórico. Se a gente não sair do Congresso do partido com esse prumo, vai ser uma derrota muito grande para o PT e para a esquerda brasileira. O nosso esforço em tempos de guerra, Esperança Vermelha é exatamente esse, é contribuir no debate programático, político, estratégico, organizativo.
Pois muito bem, obrigado Walter, Rayane, valeu Lucas, Yolanda. Esse foi o 6º episódio do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha, nosso instrumento de diálogo com a militância petista na mobilização para o 7º Congresso do PT. Ele está disponível nas mais diversas plataformas, Google Podcast, Spotify, Rádio Pública e também no nosso canal do YouTube. Saudações petistas, Lula livre.